Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Nós vamos falar de um tema muito importante sobre os vícios, se isso tem a ver com vidas passadas ou não. Se você for ver esse vídeo depois lá no YouTube, eu peço que você dê o teu joinha, que você curta, que você comente, que você compartilhe o vídeo e te inscreve aí no canal, porque assim todas as vezes que a gente entrar, a gente traz novos vídeos e você vai ser avisado de forma gratuita. Legal? E a gente também vai ter na quarta-feira a primeira consulta. Para quem quiser fazer ao vivo comigo, vem na quarta-feira também. Por enquanto, vamos esperar o pessoal chegando. Para variar, eu tenho participação especial do Tigrão Miando. Daqui a pouco ele vem aí. Já tá chegando, já tá chegando. A minha participação especial nas lives. Chegou. E então, a gente vai falar sobre vícios, né? Eu vou contar algumas histórias para vocês como ver, ele quer ocupar todo o espaço, né? Fica aqui sentadinho, tá bom? E a gente vai falar então da questão então dos vícios e se isso tem a ver com a nossa vida atual, porque às vezes a gente tem o vício da bebida, o vício da medicação, o vício de pensamentos também. Às vezes a gente tem o vício sexual, tem vários vícios, né? E esses vícios, eles podem ser das vidas passadas. Oi, boa noite. É a Liane que tá, né? O Seba. Sejam todos bem-vindos. Sempre estão na live comigo. Sejam muito, muito bem-vindos e muito bem-vindas aí pra live dessa noite. Então, a gente vai falar sobre esses vícios. Isso já aconteceu várias vezes de aparecer em regressões. Eu gosto de trazer histórias, né? Das regressões para a gente ter ideia que isso realmente é real, né? E as regressões de vidas passadas, elas desligam muitas vezes dessa situação e a pessoa se cura. Isso quer dizer que a pessoa pode curar de um vício de bebida, de cigarro? Pode. Fazendo só regressão e desligamento? Sim, só regressão e desligamento. Então, a gente tem muitas tendências, tanto emocionais, maneira de ser, que a gente vem trazendo de outras vidas para essa vida, mas a gente também tem, eu tô ganhando um banho aqui, gente, tá me lambendo. A gente também tem os vícios que a gente vem trazendo de outras encarnações. O vício da bebida, o vício do cigarro, né? O vício da sexualidade e tantos outros vícios. E quando a gente vai ver, é de outras vidas, a gente vem trazendo de outras vidas, né? E vem repetindo padrões. Então, sim, quando a gente desliga, a gente melhora isso e, como consequência, consegue com mais tranquilidade sair desse vício. Então, não ter mais o vício da bebida, do cigarro, da droga, da sexualidade muito aflorada, de outras questões. Hoje nós estamos com o Tigrão aqui, uma abelha voando aqui na frente, espero não ser picada. Vamos lá, né? Ai, ai. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Então, sim, quando a gente tem um vício que é muito forte dentro da gente, é algo que é muito forte, quando a gente vai verificar lá no passado de outras vidas, tá lá, né? E como isso? Se eu bebi em outras vidas, a tendência é vir alcoólatra de novo. Se eu fumei muito em outras vidas, a tendência é voltar a fumar de novo. Se eu vivi várias vidas aí com sexualidade muito aflorada, trabalhei com a sexualidade, eu vou trazer isso comigo. A gente não é diferente nem lá no plano espiritual, nem aqui. Só lá a gente não tem os sentimentos ruins, só os sentimentos bons. E aqui na Terra a gente vem com sentimentos ruins. Então, quando a gente reencarna aqui, é como se vem reencarna aqui, tem a parte da infância, que é justamente para que o pai e a mãe eduquem para a criança não entrar nessas histórias. E se eles não conseguem, quando virar adulto, provavelmente ele vai repetir padrões, ele vai estar nesses padrões de comportamento. E aí vai, de repente, se drogar novamente, fumar novamente ou beber novamente. Eu lembro de um caso, uma mãe, né, que trouxe o filho porque ele bebia muito. Então, ele trabalhava na noite, trabalhava com a música, né? E como consequência, a noite e a música levam para a bebida, né? E ele se perdia muitas vezes, bebia demais e estava se perdendo nessa caminhada. Então, à noite, a questão da música, né? E as bebidas estavam levando ele de novo por esse caminho. O que, que apareceu para ele? Situações da época do salão, sabe? Quando tinha muita bebedeira, de homens que passavam o dia bebendo,
nesses salões assim, briga, discussão, arma, né? Tudo isso ele vivenciou naquela vida. Então, quando ele acessou, eu lembro que ele se admirou, porque ele disse, hoje eu gosto muito de tomar cerveja, e nessas vidas eu via eu tomando destilado, uísque, essas coisas, né? Então, ele naquela vida, ele se viu, ele foi deitar em cima do negócio, só deixa eu ajeitar que senão ele vai cair. Ele se viu bebendo novamente. Então, aquilo que a gente vem fazendo hoje, a gente já vem trazendo há várias encarnações. Então, se eu tenho tendência à bebida, provavelmente eu já tinha tendência à bebida em outras vidas, né? Em outras vidas que eu venho já utilizando a bebida como escapatória, como me sentir bem, porque na verdade todo vício é uma maneira da gente fugir de quem a gente é e de enfrentar as coisas. Às vezes as pessoas não conseguem falar em público, às vezes não conseguem enfrentar as coisas, às vezes não conseguem dizer não. Então, todo vício que a gente tem, ele seja qualquer um, ele é uma escapatória para alguma coisa, né? Que a gente não quer se trabalhar. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ele fez a regressão, ele se deu conta que a noite para ele ia ser muito complicado, né? E ele foi mais para o caminho de fazer aulas, então, com criança, com a música, mas com as crianças, e não tanto à noite, né? Para não levar ele para essa tendência da bebida. Mas ele saiu muito dessa tendência. Depois que ele desligou na regressão, ele não teve mais aquela compulsão, aquela vontade, né? De ir para a questão das bebidas. Aí eu tive um outro caso que daí foi a questão da sexualidade, que ele tinha sonhos, ele ia para lugares desdobrados onde tinha sexualidade, porque sim, à noite a gente se desdobra, a gente sai do corpo físico, né? E o nosso espírito vai para lugares que tem a ver com a gente. Então, a gente pode, eu tô apavorada com a abelha aqui, mas é que eu trouxe um mel de fora, sabe? Mel com favinho, e daí eu acho que elas estão sentindo, mas tá bem fechada, não sei como é que ela entrou aí. Então, o que aconteceu? Ele acessou uma vida, essa pessoa acessou uma vida onde ele tinha a sexualidade hoje muito aberta, mas de noite ele desdobrava, e aí foi feito 2 tratamentos, o tratamento de regressão e o tratamento da apometria. O incrível é que tanto na apometria quanto na regressão, graças a Deus ela foi embora, tanto na apometria quanto na regressão, quem tem medo de abelha aí me conta. Tanto na regressão quanto na apometria apareceu situações de ir em lugares de sexualidade, quer dizer que dormindo ele se desdobrava e ia para lugares de sexualidade. Então, aquilo que a gente tem muito dentro da gente, a gente procura até durante a noite, quer dizer que tu sai às vezes do corpo físico e vai para lugares procurar aquilo que tu tem a tendência, a bebida, a droga, e tu tá nessa sintonia. Então, quando tu vai dormir, se tu tá nessa sintonia, tu vai procurar esse tipo de coisa, né? O teu espírito vai procurar isso. Então, enquanto não faz uma apometria, às vezes não adianta só fazer a regressão, tem que fazer uma regressão, uma apometria, às vezes tem que fazer uma regressão e tem que entrar com florais, às vezes vai fazer regressão, fazer todo um tratamento num centro espírita, um estudo no centro espírita, às vezes vai fazer regressão e vai ter que voltar a sua vida mais para a religiosidade, para as coisas que acredita, né? Isso não significa que precisa ser só o espiritismo, pode ser o catolicismo, pode ser as coisas que você acredita. E isso é muito importante para que a gente possa, então, evoluir, porque imagina se tu tá já várias vidas com a questão da sexualidade ou com a questão da bebida, e se tu vai de novo repetir um padrão, para que lado nós vamos? A gente sabe que esse momento que a gente está vivendo na Terra é um momento assim de um divisor de águas. Então nós temos que fazer a nossa escolha. Ou a gente muda, ou a gente muda. É essa a escolha. Então, ou a gente muda, ou a gente muda, ou a gente vai para um planeta começar tudo de novo. E a gente sabe que está passando por isso, que essa é a data limite, que essa é a evolução planetária. E isso, gente, tu pode ser uma pessoa achando que está muito evoluído, talvez tu não esteja fazendo tua reforma íntima, tua mudança. Então, sair desses padrões de bebida, de cigarro, de droga, de sexualidade é muito importante. Eu lembro de um cara que eu assistia, assim, que eu acompanhava, e ele dizia, tudo aquilo que tu tem demais contigo, tu tem que dosar isso, tu tem que olhar para isso, né?
Às vezes é uma fuga de algo que tu sente e que tu não quer trabalhar, até da coisa de estar muito longe de Deus, de estar muito longe da tua fé, porque a gente não tem mais medo de nada, né? Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas se perdem nessa caminhada. Não é que tu tenha que ter medo de Deus, mas entende? É pro teu próprio bem, é tua própria evolução. Então, tu vai de novo beber, tu vai de novo fumar, tu vai de novo ir para esse lado da sexualidade ou qualquer tipo de vício, jogo, né? Ou tu vai trabalhar isso para que isso melhore dentro de ti, para que isso seja diferente nessa vida, porque é uma escolha, é você que vai escolher. Deus nos dá a oportunidade de escolher o que a gente quer nessa vida. Se a nossa vida não tá boa hoje, tem que pensar assim: o que eu tô fazendo, o que eu fiz, que hoje eu preciso passar por isso, que hoje eu estou precisando passar de novo por coisas difíceis na questão de bebida, sexualidade, jogo. Se isso é um padrão, eu tenho que sair desse padrão. Então, o corte, o desligamento com a regressão já vai fazer você sair do padrão. E depois são tuas escolhas, tipo, que nem aquele cara que trabalhava na noite, ele escolheu, então, começar, então, a ir por esse caminho de dar aula para as crianças, que era uma escolha para ele sair um pouco dessa história da noite, da bebida. Então, são escolhas, que escolhas tu tá fazendo nesse momento para sair daquele padrão de vício que tu tem. Então, os nossos vícios, eles não são muitas vezes adquiridos, aqueles já vêm há várias encarnações, e aí o que acontece? Você vem só repetindo padrões. Então, tu vai continuar te viciando, fazendo as mesmas coisas que já não deram certo, porque se tivesse dado certo, não estaria aqui, tá? Se tu tá aqui, se eu tô aqui, é porque as coisas não deram certo na nossa vida. Porque a gente tem que se trabalhar, porque a gente tem que mudar esses padrões comportamentais, porque a gente tem que sair do padrão de vício, de bebida, de droga, de sexualidade, sei lá, vários padrões que a gente tem. Então, a gente não tem como fugir disso. E se eu fugir? Tudo bem, é uma escolha. Mas e aí, se você não reencarnar mais na Terra? Mas e aí, se você tiver que começar tudo de novo na época da pedra? E se aí não tiver uma nova oportunidade? Porque hoje existem milhares de espíritos lá no plano espiritual esperando por uma oportunidade de vir para a Terra. Uma oportunidade de estar aqui, nesse mundo que não está muito bom, mas quer estar aqui. Por quê? Porque a única maneira da gente evoluir é passando pelas coisas. Então, fugir de relacionamentos, fugir de enfrentar os nossos vícios, que a gente tem já várias encarnações, não é uma boa solução. O melhor é enxergar que eu tenho esse vício, que eu tenho essa história e pensar como eu posso trabalhar isso dentro de mim, como eu vou trabalhar isso, como eu vou sair disso, desse padrão, como que eu vou melhorar isso. E quando você melhora isso, quando tu entende esse padrão, quando tu muda esse padrão, muitas coisas vão mudar na nossa vida. Às vezes as coisas não mudam na nossa vida porque há um desequilíbrio. Se numa das áreas da tua vida houver um desequilíbrio e for um vício, as outras coisas já não funcionam direito. Né? Se a gente tem o vício da bebida, normalmente a parte do dinheiro não tá legal. Se eu tenho a parte da sexualidade, de repente os relacionamentos não vão legal, né? Se eu tenho, vamos ver que tipo de outro vício posso falar aqui. E tem gente que tem vício de falar mal do outro, tem gente que tem vício da fofoca, tem gente que tem vício de tomar medicação, gente, de se automedicar. Isso também é um vício e às vezes vem de outras vidas. Ou o vício de comer demais, né? De não conseguir parar de comer. Por que será que eu tenho que comer demais? O que eu tô colocando na comida? O que não tá legal na minha vida que eu preciso comer demais para aguentar o que tá acontecendo na minha vida, né? Ou para suprir aquilo que não tá equilibrado. Então, tem alguma área da tua vida que não tá equilibrada. E tem que olhar para isso. Se não olha, tu não começa a te amar. Se não te ama, e todo viciado não se ama, né? Porque se amasse, não entrava nessas histórias, porque é só para prejudicar. Eu brinco com a minha mãe. Se fosse pra gente fumar, a gente tinha um chaminé na cabeça. Me desculpe quem fuma, mas é real. Aquilo só faz mal. Depois a pessoa morre asfixiada, sem ar, né? Não tem sentido isso. Então, é uma coisa que normalmente uma sociedade, uma indústria vendeu isso como algo bom e a gente sabe que não tem nada de bom, que traz câncer, que traz
situações. Eu tô rindo porque o Tigrão tá deitando aqui nos meus braços. O Tigrão é meu gatinho, né? Pra quem não conhece. Então a gente traz essas tendências e a gente precisa se trabalhar. É uma escolha? Tu pode não trabalhar? Pode continuar com o vício a vida inteira, mas quem vai pagar o preço disso? E o preço não se paga agora. O preço das coisas, quando a gente faz regressão, a gente vê que não se paga agora. O preço é lá na frente. Então, assim como as minhas escolhas de hoje vão fazer com que amanhã seja diferente ou não a minha vida, em todos os sentidos, profissional, dinheiro, emocional, né, dos vícios, também é assim. Então, quais são as atitudes que você vai tomar? Você vai continuar escondendo esse teu vício para todo mundo, que a gente esconde, né? Todos nós escondemos algo dentro de nós que a gente não fala para ninguém. E sempre, com muita frequência nos cursos acontecia de pessoas que tinham passado por situações bem difíceis e só no curso conseguiam colocar aquilo para fora depois de anos. Porque é muito difícil a gente falar as nossas mazelas, é muito difícil falar o que a gente passou, é muito difícil falar os nossos vícios e dizer eu sou viciado em assistir TV, eu sou viciado em beber, eu sou viciado em comer, eu sou viciado em cigarro, eu sou viciado em remédio, eu sou viciado em falar mal dos outros. É difícil eu olhar e admitir que eu sou viciado em pensamentos negativos. Tudo isso são vícios e tudo isso são coisas que a gente traz a várias encarnações e que traz uma frequência tão baixa, mas tão baixa para a tua vida que tu não consegue trazer nada de bom. Então, se eu quero uma vida próspera, se eu quero uma vida feliz, se eu quero bons relacionamentos, se eu quero me sentir bem e feliz, eu tenho que olhar para isso e trabalhar isso. E para trabalhar isso tem que saber onde é que começou tudo isso. Olhar lá para o inconsciente, trazer para o consciente, trazer para a luz, como eu sempre falo, para tu entender. Então é esse caminho que eu tenho que ir, então vamos por esse caminho. Então a gente tem que entender que caminho que a gente vai, senão a gente vai caminhando na estrada da vida de qualquer forma, de qualquer maneira, acordando, dormindo, vivendo, pagando os boletos, e a vida vai passando, e achando que a vida é viajar, pagar boleto, comer, dormir, e a vida não é só isso. A vida é também ser feliz, mas ser feliz no sentido de mudar esses padrões comportamentais, de evoluir, de entender o que eu tenho que fazer, de mudança para mim mesmo, não é para o outro, não é para o outro. Eu não vou parar de beber para o outro, eu não vou parar de fumar para o outro, eu não vou parar de usar a sexualidade de forma errada para o outro, não é para mim mesmo, é para minha própria evolução, para que eu tenha uma vida diferente na próxima encarnação, na próxima vida, num outro lugar, né? Para que eu me sinta em paz, para que eu possa dormir e acordar e me sentir em paz, feliz, alegre, contente. Então, são escolhas que a gente vai fazendo, só que se a gente não sabe que escolha que a gente tem que fazer, a gente só acha que diz assim, é um vício, eu adquiri nessa vida, e às vezes tu já adquiriu em outras vidas, por isso que é tão difícil sair de vício, porque não é uma coisa de agora, é o de agora e o do passado, é como se somatizasse, potencializasse, né? Muito mais quando eu tenho um vício que já vem de outras encarnações. E sempre é de outras encarnações? Talvez não. Mas na maioria das vezes, quando a gente vai ver, sim. Eu lembro de um menino que daí era uma criança e ele tinha asma. Quem é que tem asma aí? E aí a gente fez a regressão. Quem tem asma aí me fala. A gente fez a regressão para ele e não aparecia nada, ele tinha asma. De repente ele falou, tia, mas nesta vida aqui eu fumei a vida inteira. Então, é as nossas escolhas, as consequências das coisas que vão acontecer lá na frente. É a nossa escolha de não comer, de comer errado. É a nossa escolha de não fazer um exercício. É a nossa escolha de beber demais. É a nossa escolha de usar a sexualidade de uma forma errada. É a nossa escolha de trocar de parceiro toda hora. É a nossa escolha. E como consequência a gente vai ter situações, né? Assim como tudo. Então o vício normalmente é de passado de outras vidas. Ele não tá só aqui, ele tá aqui e lá. E por isso é mais difícil ainda trabalhar. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem sair do vício, entende? Porque tu tem que entrar lá no inconsciente. E como nós somos 95% inconscientes, nós temos que ir lá na caixinha do inconsciente e mexer nela, tirar a sujeirinha que tá lá. Então, se não tira a sujeirinha e não entende que tu já foi viciado em outra vida, como é que tu vai mudar aqui? Porque aí há um corte, há um desligamento, né?
O que é o corte e desligamento, para quem nunca ouviu falar, né? O corte e desligamento é ir para o passado de outra vida, boa noite, no passado de outra vida, ir lá, ver tudo o que aconteceu, que vício que aconteceu, como é que morreu, desencarnou, como é que foi pro plano espiritual, como é que foi os atendimentos, até ficar bem lá, e aí o terapeuta te traz de volta. Quando ele te traz de volta, você te sentindo bem, não ligado mais àquele vício, tu corta isso, tu sai disso. E aí fica mais fácil de não voltar a ter o vício, ou você fazer um outro tratamento junto com a regressão e ter resultados fantásticos. Então, muitas vezes a regressão ela desliga e tem a cura, tem a melhora, e muitas vezes nós precisamos da regressão terapêutica, mas também precisamos de um tratamento espiritual, ou um tratamento apométrico, ou então um tratamento com florais, com homeopatia e outras coisas inclusas a isso, para ajudar, para potencializar, para ir mais rápido. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você mexer, quanto mais você limpar, mais rápido você vai sair, mais rápido você vai melhorar, mais rápido você vai sair do vício. E você não precisa ser um viciado a vida inteira no que for. Tu tem que mudar esses padrões. Ah, a Juliana tá falando que tem que. Não, é porque é uma escolha. Mas o que você tem a ganhar para que você não tenha uma vida tão difícil. Quem é que aí teve uma vida difícil nessa vida e às vezes fica pensando, meu Deus, por que eu tô passando por tudo isso? São as escolhas, entende? Então, assim, por que às vezes eu venho também com um pai que tem um vício, né? E é tão difícil essa convivência. Será que eu também não fui já viciado? Ou será que eu não tenho que passar isso para aprender e não fazer isso mais de novo? Então, sempre tem um porquê. E as vidas passadas, elas mostram isso. O porquê, por que está acontecendo, por que eu estou sentindo dessa forma, por que eu tenho que passar por isso. Por que eu tenho que vir numa família onde tem uma pessoa que é viciada, né? Como é que eu posso ajudar? E não é impossível ajudar, seja o vício que for. Claro, vícios como cocaína, como crack, são bem pesados, bem difíceis de sair. A pessoa tem que ter uma força de vontade, assim, fora do normal, fora do comum. Essas eu nunca consegui, eu acho que uma vez eu consegui. Mas é muito difícil tratar com regressão. Quando é um vício assim, aí tu tem que ir mais profundamente, tu tem que fazer todo o tratamento da regressão, o tratamento espiritual, mais a questão de ficar internado, aí consegue, senão não consegue ajudar. Eu não tenho como falar para vocês que sim, que consegue, porque não consegue. Então precisa esses 3 tratamentos juntos e aí a gente consegue ajudar. Tu pode me chamar depois em privado para eu te falar valores? Não tem problema? Aí depois eu falo. Na verdade é assim, ó, deixa eu explicar uma coisa. Não existe fazer uma regressão. Ah, eu vou fazer uma regressão. Tu pode fazer, mas tu vai ter que fazer uma consulta e uma regressão. Por quê? Porque é necessário isso para que a gente converse, para que a gente ouça, para que eu ouça o problema que tem. E aí depois faz a regressão e o desligamento, né? Não tem como. Ela tá falando aqui, a Clara, né? Clara? Queria muito ter a sensação de ver uma vida passada. Então, vem fazer regressão. Na verdade, mesmo que você vier por curiosidade, que não tenha um problema, assim, a regressão ela sempre vai te dar respostas de quem tu era, por que padrões se repetem na tua vida, por que as coisas estão acontecendo, por que algumas coisas dão certo, por que outras coisas não dão. E por que você precisa fazer de teu comportamento, de melhorar o teu comportamento para que as coisas mudem na tua vida. Então, a regressão terapêutica sempre é uma oportunidade de evolução, né? De ser uma pessoa melhor aqui, de sair dos padrões que você tem, de vício, ou de sentimento, ou de sensação. Porque nós não somos só viciados em vícios assim, droga, cigarro, né? O álcool, o sexo, né? A gente às vezes é viciado em pensamentos, em sentimentos, em maneiras de ser, que não tá dando certo. E isso também pode vir no esclarecimento. Normalmente vai aparecer tua personalidade, né? Como é que tu é há várias encarnações, e sim, tu vai ver direitinho quem tu foi, aonde tu viveu, o que aconteceu, como é que tu morreu, para onde que tu foi.
e vai ter muitos entendimentos. Depois de uma regressão, eu sempre brinco, depois que tu expande consciência, depois que tu entende que não é só isso aqui, muita coisa muda na tua vida. As pessoas mudam suas vidas, elas vão para outro caminhar, elas vão fazer novos cursos, elas casam, elas comem bicicleta, eu brinco sempre, casam com bicicleta, mas a gente muda a vida, não tem como continuar a vida da mesma forma depois de você passar por um processo regressivo, não tem, não tem como piorar e não tem como voltar a ser a mesma pessoa, tu vai só melhorar, só ir pra frente, né? E muitas respostas vêm pra gente com a terapia regressiva, muito entendimento vem pra gente. E isso é muito bom. Quando esses entendimentos chegam pra gente, a gente sabe pra que caminhada ir. Eu sempre falo, é como se na estrada da tua vida se formasse uma luz e essa luz vai te mostrar pra onde que tu tem que ir, o que que tu tem que fazer, pra onde que tem que ir. Da onde que tu é, Clara? Só me fala. Na verdade, teria como fazer online, mas eu não gosto muito de fazer online. Eu vou falar por quê. Eu tenho muito medo, tipo, de estar fazendo uma regressão com você aí e a minha internet, ou a tua internet cair, tu fica regredida lá, eu aqui, como eu vou fazer isso? Então, existe uma coisa chamada regressão à distância, que a gente faz numa outra pessoa, numa ponte, né? E aí funciona bem. Então dá para fazer assim, mas dá para fazer online também. É questão de conversar e ver o que a pessoa quer fazer. Mas aí tem que ter uns combinados, não pode ser num dia de temporal que vai cair a internet. Tu tem que ter uma internet boa, eu também, para que a gente possa fazer a regressão com segurança para você. Mas dá para fazer online sim. Abre vídeo chamada lá e aqui, né? Só daí é interessante abrir uma videochamada diferente do WhatsApp, tipo uma outra plataforma para poder fazer o trabalho com você, mas ela funciona assim, à distância, tá? É só me chamar depois que eu te explico melhor. Então a regressão, e hoje a gente tem esse trabalho fantástico que é a regressão à distância. Então a pessoa tá lá no outro lado do mundo e a gente tá aqui fazendo terapia com ela, né? Tá ajudando ela. Já ajudei pessoas dos Estados Unidos, já ajudei pessoas de Paris, de pessoas que trabalhavam na Antártida. E já atendi tanta gente, eu nem tenho noção mais de quantas pessoas atendi. Eu sempre brinco, eu vou colocar os envelopes tudo para mostrar quanta gente eu já atendi, porque nem eu tenho noção, não lembro todo mundo, não tem como. Mas é um trabalho fantástico, assim, então eu amo muito isso porque eu sei que ele pode ajudar nos vícios, ele pode ajudar na maneira com que a pessoa é, ele pode te ajudar a mudar a tua vida e nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. As pessoas mudam suas vidas, as pessoas evoluem, as pessoas vão pra frente, acontece muita coisa boa depois da regressão. É por isso que eu sou uma apaixonada, né, por esse trabalho, não tem como não ser uma apaixonada por um trabalho que você sabe que traz tantas curas, tantas coisas boas para as pessoas, né? Inclusive tirar as pessoas do vício. E aí vocês podem perguntar, que tipo de vício tu já trabalhou? Pessoas viciadas em cocaína, pessoas viciadas em álcool, pessoas viciadas em cigarro e sexualidade. São os vícios mais assim. A comida também, compulsão por comida também. O que é a comida, né? Quando a pessoa tem essa coisa viciada em comer, né? Ela, compulsão, assim, come demais. O que acontece? Quando a gente vai no passado de outras vidas, ou a pessoa já passou fome, né? Ou ela teve por guerras, e aí ela passou muita necessidade. Então, hoje ela vem com aquela necessidade de comer porque fez falta. Há pouco tempo fiz uma regressão, a pessoa estava numa situação de um lugar onde teve um temporal e eles perderam tudo. E naquela época era o que tinha guardado, tipo, plantavam, já era pouco, né? Mas aí devastou o lugar e aí eles passaram anos com pouca comida. Então hoje ela sentava na mesa e ela precisava comer tudo que ela podia porque inconscientemente ela tinha medo que faltasse. Então, às vezes a gente tá num medo que vai faltar, que não vai ter, porque a gente já passou por isso. E aí a gente age como se fosse agora, como se fosse um problema de agora, tu entende? E não é. É um problema lá de outras vidas que a pessoa já passou fome, já passou sede, já passou frio às vezes, né? Eu lembro de uma pessoa que daí não é um caso de vício, né? Mas era uma pessoa que não conseguia ir no escuro
e tinha medo de animais e ela foi morta entrando numa floresta onde tinha um animal. Então, todos os nossos medos, todas as coisas que a gente sente, todas essas coisas de vício, de compulsão, elas estão muitas vezes lá no inconsciente de outras vidas, as respostas estão lá. Só que a gente nunca sabe o que vai aparecer. Então, e isso é legal, porque a gente faz o atendimento, a gente faz a entrada para as vidas passadas, mas sem querer saber o que vai acontecer lá no passado e outras vidas. E quando a gente não sabe o que vai acontecer, o que é legal, porque aí o mentor traz as respostas que são necessárias. Então, o terapeuta nunca vai levar o trauma que tu quer, o problema que tu quer, mas o que o mentor trouxer é o que você precisa e necessita naquele momento e sempre vem certinho o que tu precisa. Então, vem as respostas realmente, né, daquilo que a pessoa necessita, não daquilo que a pessoa quer, né? Aquilo que a pessoa vai usar para evoluir, para subir degraus, porque a evolução é isso, é entender, é desligar e é subir degraus no sentido de fazer mudanças de padrões. A gente não tem como evoluir aqui se não fizer essas mudanças, se não fizer a sua reforma íntima, a sua mudança de padrão comportamental. E às vezes é uma mudança de padrão comportamental de vício a várias encarnações. Porque a gente não tem às vezes uma vida de vício. Por isso que a gente faz mais de uma regressão. Para investigar inconsciente e para ver quantas vidas eu tenho nesse mesmo problema aí. O que eu tenho que trabalhar, né? O mentor vai mostrando o que eu tenho que trabalhar e como é que eu devo mudar. Porque o mentor traz às vezes, muitas vezes, mensagens, orientações para tu entender o que tu precisa mudar de padrão comportamental para que as coisas mudem na tua vida. Não dá para mudar se tu não souber para que lado tu tem que ir. Não tem como mudar um padrão comportamental se tu não souber qual o padrão comportamental que tu tem. E se tu tem um vício e tu entende que esse vício não é de agora, não tem mais desculpa. Aí você tem que começar a fazer todo esse trabalho para chegar lá e para poder evoluir. Então, como que nós evoluímos? Desligando, entendendo que padrão comportamental que a gente está ligado ou que vício a gente está ligado, e a partir dos desligamentos os vícios ficam mais fáceis de serem trabalhados, entende? Cortou, desligou, o vício é mais fácil de ser trabalhado. E aí há a mudança de padrão comportamental, aí há a mudança de maneira de pensar e de agir. E não é mágica, é a regressão. Tem gente que diz, a Juliana é mágica. Eu não sou mágica, gente. Eu trabalho com uma técnica que funciona, que não é uma hipnose, que é uma regressão consciente e que ela traz muitas respostas. E essas respostas que vão vir para você, elas vão te levar a um outro patamar evolutivo. Elas vão fazer você mudar a tua vida, a você ser feliz, a você não ter mais aqueles vícios que você vem trazendo há tanto tempo. Então, tem como trabalhar os vícios, sim. E tem como sair deles, sim. Nada é impossível e um terapeuta de regressão está preparado para entender se você vai precisar procurar só a regressão à espiritualidade, de repente um profissional também da homeopatia, dos florais, para que você possa te trabalhar para ir mais rápido, para sair logo desse vício aí, porque o problema não é só o vício em si, mas é você tá estragando o teu corpo físico. E muitas vezes depois, na próxima encarnação, tu vem com sequelas, não é o mesmo corpo, mas tu traz sequelas pro teu corpo físico atual. E aí, às vezes, as pessoas vêm doentes, vêm com câncer, vêm com vários problemas, e elas não entendem por que estão passando por isso, mas isso são só resquícios daquilo que tu fez de errado na outra vida, que tu não cuidou do teu corpo, que tu usou drogas, que tu teve vícios muito fortes, e que hoje tu traz no corpo físico para poder limpar aquilo que tu não conseguiu trabalhar, que você poderia ter trabalhado dessa forma, mudando, né, e saindo do vício. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se o que eu falei aqui faz sentido para você e você sabe que tem uma pessoa que é dependente, que precisa ouvir isso, então compartilhe o vídeo aí com o teu grupo da tua família, com 2, 3 pessoas. Isso faz com que o Instagram olhe isso como um vídeo importante. E aí a gente vai mais longe, né? Porque quando é vídeo de besteira, a coisa vai longe, mas quando o vídeo é de coisa séria, às vezes a gente não consegue chegar onde a gente precisa. E eu preciso da tua ajuda nesse momento, para que você compartilhe o meu vídeo, para que você curta, para que você comente, para que então a gente possa subir aí com o vídeo para mais pessoas. Então fica esse combinado aí.
Um grande beijo no coração de vocês e quarta-feira a gente está de volta com mais uma live. Um grande beijo, fiquem com Deus.